Shalom, amados. Nós estamos com a pergunta dessa semana: com qual nome eu devo invocar ao nome do Eterno? Que nome eu me refiro a ele? Afinal, são tantas referências acerca do Eterno, e eu gostaria de trazer um exemplo para vocês muito importante para que tomemos cuidado nessa relação. Se você tiver diante de profissionais, uma professora, uma médica, uma enfermeira, um bombeiro, um policial, um executivo, e você falar, perguntar quem que é a enfermeira, quem que é, eles vão levantar a mão. Isso não quer dizer que o nome deles sejam enfermeira, médico, executivo, é, policial, enfim, não é? Então é muito importante para nós tomarmos cuidado na nossa relação com o Eterno para não fazermos uma inconveniência, não é? Uma pessoa chegou numa festa e foi falar com o dentista que ela estava com um dente doendo, e ele falou: olha, eu sou dentista, mas aqui eu sou um convidado. E a pessoa ficou bastante constrangida, entendeu que ela tinha cometido uma gafe muito grande, e claro que essa pessoa foi muito polida, mas nós temos de tomar muito cuidado para não termos esse mesmo tipo de relação com o nosso Pai que está no céu. Ou seja, nós podemos nos relacionar com o Eterno apenas por aquilo que nós recebemos dele, da mesma maneira que essa mulher inconveniente, não é? Não pôde respeitar o momento onde um profissional estava numa festa. Ela considerava que em qualquer lugar, em qualquer ambiente, ele continuava sendo apenas o dentista. Tome cuidado com você observar o Eterno apenas com aquilo que você pode receber dele. Os nomes do Eterno, na maior parte deles, dentro das Escrituras, eles são apresentados para nós com a experiência de pessoas que tiveram uma revelação de uma manifestação dele. Então, eles atribuíram esse nome ao Eterno por causa desta revelação, dessa manifestação que foi promovida em algum momento da vida deles. Então, eu convido você a compreender a diferença entre quem o Eterno é e a experiência que a pessoa teve com ele, como você e eu devemos ter. Quero falar um pouquinho de Agar, a serva egípcia de Sara, que estava grávida. Ela fugiu da sua senhora e ela não tinha para onde ir, evidentemente, e ela acabou entrando no desespero, naquele caminho, e buscando aí a presença do Eterno. Lhe apareceu um anjo do Senhor, e disse para ela que aquela criança que estava no ventre dela seria o pai de 12 nações, e seria um valente, uma pessoa grande diante do Eterno, e pediu que ela retornasse, se humilhasse embaixo das mãos da sua senhora. Quando ela retorna, evidentemente ela retorna de um modo diferente, ela retorna como uma pessoa grata, uma pessoa que sabe que tem no ventre um príncipe, e ela chama o nome do Eterno, o Eterno El Roi, que o Eterno vê, aquele que vê, não é? Então essa é a revelação dela de El Roi, o Eterno vê, que está em Bereshit, Gênesis 16:13. Então ela invocou o nome do Eterno que falava: tu és o Eterno que vê. Pois disse ela: não olhei eu para esse lugar, para aquele que me vê. Então esse nome foi atribuído ao Eterno por meio de Agar. E quase todos os nomes que nós temos nas Escrituras foram atribuições de pessoas que tiveram uma experiência sobrenatural com ele. Vamos falar um pouquinho de Moshe? Aquela batalha épica contra os amalequitas, onde Arão e Ur tiveram que segurar os braços de Moshe para vencer. Depois de vencer, ele escreve lá em Shemot, Êxodo 17:15, que Moshe edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Eterno jurou que haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. E quando nós estivermos atravessando por lutas, talvez nós venhamos a fazer como Moshe e também invocar o Eterno dessa maneira, como nosso El Nissi, não é? Então, cada experiência de uma pessoa e de outra pessoa determina o nome da revelação. Vou dar mais um exemplo para vocês. Quando Abraham está ali no monte a sacrificar o seu filho, então existe uma manifestação do nome do Eterno colocado ali como provedor, Adonai Ireh. E essa tem sido uma das invocações maiores que eu tenho visto na nossa geração, pelo menos, onde as pessoas ficam buscando esta provisão. Está em Bereshit 22:14, e pôs Abraão o nome àquele lugar: o Eterno provê, Adonai Ireh. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Eterno se proverá. Gostaria de deixar o último exemplo de Gideão. Depois de encontrar com o anjo do Senhor, fazer um altar, ele vai e chama ao Eterno de Adonai Shalom, né?
Então, essa experiência, para mim, é uma das experiências mais impactantes. Está em Shoftim, Juízes 6:24. Então, Gideão edificou ali um altar ao Eterno e lhe chamou: O Senhor é Shalom. Gostaria de dar alguns exemplos para vocês de outras experiências que as pessoas tiveram com ele durante a história. Por exemplo, Adonai Hakavod, não é uma manifestação da glória do Eterno, ele é glorioso. Adonai Rafa, quando o Eterno se manifestou por meio de cura. Adonai Tsevaot, não é, como o Senhor dos Exércitos. Adonai Tzidkenu, como o Senhor é a nossa justiça. El Elyon, que o Eterno Altíssimo. El Gibor, o Eterno é um herói, é um Deus heróico. El Neilman, o Eterno é fiel. Mas todos esses contextos são experiências de pessoas nas suas vidas, no seu cotidiano, atribuídas ao que o Eterno faz. Mas nós temos alguns nomes, como por exemplo Gideon usou, que o chamava de Shalom, que é quem ele é, quem o Eterno é. Você pode ter dúvidas sobre isso, mas nas escrituras em Miqueias 5:5 diz que Yeshua seria a nossa Shalom, e Yeshayahu diz 9:6 que ele é o príncipe da Shalom, mas em Lucas 10:6 diz o seguinte, Yeshua falando, na verdade na terceira pessoa, que quando os talmidinhos, discípulos, fossem, entrassem numa cidade, se houvesse ali um filho da Shalom, então a paz repousaria sobre ele. Então é evidente que o Eterno é a própria Shalom. Se Mashiach é o filho, o Yeshua é o príncipe da Shalom, o Eterno certamente é o rei da Shalom, ele é a própria Shalom. E você pode dizer, mas se você o chama de Eterno, por que você escolheu chamá-lo de Eterno? Não é? É por causa de uma experiência que eu tive com as escrituras, Bereshit, Gênesis 21:33, quando Abraham estava plantando, tamargueiras, em Beersheba invocou ali o nome do Eterno, o seu Elohim. Eu sinto do meu chamado, da parte do Eterno, que o meu exercício é de plantar a vida no seu coração, plantar a vida no coração de cada pessoa que ele tem dado para mim, mas outras pessoas, evidentemente, podem ter uma outra revelação e um outro modo de invocá-lo. Muitas pessoas querem falar o nome sagrado que está no tetagrama, sem compreender o que está em Shemot Êxodo 20, versículo 7, de não tomarmos o nome dele em vão, e repetido em Devarim, Deuteronômio 5:11. Então eu penso que muitas vezes as pessoas se tornam irreverentes, realmente sem ter a menor noção do que elas estão fazendo, ao quererem trazer para este mundo tenebroso, em trevas, o nome do sagrado. Não será para a bênção. Então muitos trocaram o nome do Eterno por Adonai. Adonai seria uma referência ao nome do tetagrama, e você vai encontrar uma variação desse nome, por exemplo, entre os Askenazi, entre os Sefradi, cada um vai falar de um modo, Adonoi, Adoinoi, é difícil ter uma compreensão clara de chamá-lo de um único modo com este nome. Outros chamam de Hashem. Meu esposo, Rosh Carlos, sempre usa esse termo Hashem como reverência ao nome do tetragrama, que nós não devemos pronunciar. Hashem significa simplesmente o nome, no singular, o nome. Então, quando você ouvir Hashem, você está ouvindo falar o nome como uma referência ao tetragrama. Mas a manifestação do Eterno está na vida de Mashiach e Yeshua. Quem conhece, esse é o meu protetor de tela, foi de uma experiência pessoal que eu tive com Mashiach, e que eu desejo de todo o coração que você tenha um encontro verdadeiro com ele. E certamente, ele vai te dar discernimento e sabedoria de como se relacionar com o Eterno, como ter reverência e temor ao nome dele, e como proceder de tal maneira que a vida dele permaneça na sua vida. Esse é o meu desejo sincero para você, com todo o meu coração e meu empenho. Em nome de Yeshua.